Queridos, para mim um privilégio muito grande estar falando hoje aqui para vocês, no dia que eu estou completando 45 anos. Parece que foi ontem, né? Já vai virando tiozão e nem percebe, né? Mas para mim é muito significativo estar aqui nessa data. E eu queria aproveitar para poder dar um breve testemunho. Aproveitando que meus pais estão aqui também, eu falei para eles ontem: olha, eu quero que vocês me deem um presente de aniversário. Quero que vocês vão na reunião amanhã comigo. E eu quero aproveitar essa ocasião para poder dizer para vocês que nós nunca somos fruto de nós mesmos. Isso é uma coisa magnífica, né? Ninguém é autossuficiente em si mesmo, na vida, né? Todo mundo veio de alguém, que veio de alguém, que veio de alguém, que veio de alguém, que veio de alguém, até chegar na linhagem inicial lá que é Adão, que veio de Deus, né? É assim? E assim nós somos gerações e gerações, por isso que a palavra de Deus, ela gosta tanto de falar de gerações, né? Você pega, tem livros inteiros na Bíblia que vai falando só de genealogia. Geralmente são uns livros meio chatos de ler, né? Fulano, que deriva Ciclano, Bertrand, vai falando aqueles nomes todos, né? Que pra gente não significam muita coisa. Mas em si mesmo, só o fato de mencionar isso já tem um grande significado. Porque nós sempre viemos de outra pessoa. E a minha mãe me abraçou de manhã e falou: essa hora, há 45 anos atrás. Então foi assim mesmo. Mas eu quero lembrar de uma outra ocasião também muito importante para mim, que aconteceu em 11 de novembro, né, nessas datas de 11 de novembro, que foi em 1995 ou 96. Eu não me lembro mais muito bem, porque acabou que eu ganhei um presente dos meus pais e eu dei esse presente para outra pessoa. Explico. Nessa época, eu era um filho transviado, um filho perdido, um pródigozão daquele com P maiúsculo, sabe? Meus pais me ensinaram sempre a seguir um caminho reto, a viver uma vida justa, me ensinaram as questões, né, relacionadas ao moralismo, ao cristianismo, valores. Meu pai estava brincando com ele essa semana que ele é o campus 3 turno, porque trabalhava em 3 turnos, manhã, tarde e noite, estava trabalhando sempre. Eu falei: pai, eu estou imitando você, que eu estou desse jeito também, imitando esse ritmo de trabalho, né, em 3 turnos, né. Mas em 1995 ou 96, nesse momento que eu estava com minha vida totalmente transviada e perdida mesmo, em caminhos totalmente opostos ao que meu pai e minha mãe me ensinaram, eles me deram esse livro aqui de presente. Ó. Na verdade não foi esse livro, né? Me deram um outro livro, que é esse livro, né? E que eu acabei dando de presente para um amigo quando eu me converti, que eu falei do evangelho para ele. Falei: cara, pô, toma esse presente aqui. Eu ganhei esse presente do meu pai e da minha mãe e mudou minha vida. E eu queria começar falando que a leitura desse livro é a experiência mais sensacional que a gente pode ter em termos de coisas concretas nessa vida aqui na Terra. Então, é algo que é realmente uma experiência que transcende, né? Você abre esse livro. Eu estava falando com o Rodrigo essa semana, eu falei: Rodrigo, já tem mais de 20 anos que eu leio esse livro, e eu sempre descubro uma coisa que eu não tinha visto antes. Como é que pode isso, irmãos? A gente lê uma coisa mais de 100 vezes, né? 50 vezes que sejam, e você sempre encontra uma coisa nova. Então, as Escrituras, elas têm essa capacidade, né, de sempre nos surpreender. E o próprio testemunho de como essa palavra chegou até nós é algo magnífico, irmãos. É a mão de Deus. Porque quando separaram para fazer a canonização dos livros que seriam colocados dentro desse livro aqui, tinha uma confusão danada. Era um monte de evangelho, um monte de carta. Tinha carta que era de Paulo, tinha carta que não era carta de Paulo, que era falsificada, que se escreveu falando que era de Paulo. Mas no final, Deus conseguiu separar e selar esse testemunho para nós. E essa palavra, ela é surpreendente, né? Ela sempre tem algo novo para nós. Então, eu quero aproveitar nessa manhã e fazer isso aqui, ó. Não sei se vocês têm mania de beijar a Bíblia. Muitos vão ter que beijar o celular, né? Então, fica muito bem. Mas os judeus faziam isso quando eles iam na sinagoga fazer a leitura das Escrituras. Eles tomavam aquele rolo, né, e beijavam em reverência, porque aqui tem sempre algo que pode transformar a nossa existência de uma maneira significativa e tremenda. E hoje em dia a gente tem muitas pessoas que falam: mas eu não tenho hábito de ler, eu não consigo ler. Querido, você está lendo mensagem do Zap todo dia.
Conta depois quanto tempo, quantas horas do seu dia você gasta lendo mensagens. Então, eu quero dizer que você tem o hábito de ler. Você já sabe ler bastante, você já lê todo dia um monte de coisa. Falta só você se inclinar para poder abrir esse livro aqui e ler mais, e mais, e mais. Eu tenho procurado sondar meu coração, falar, Senhor, às vezes se distrai com tantas coisas, né? E não deixe de ter um tempo do seu dia, todos os dias, abrindo esse livro e examinando o que tem dentro dele. Porque ele pode mudar a sua concepção em relação ao que está ao seu redor. E nada é mais precioso do que isso. Trabalhar aqui, ó, dentro da nossa cabeça, né? E de tudo que é falado aqui dentro, para nós, existe uma mensagem, né? Existe uma palavra, existe um falar de Deus que Ele dá para nós, que a gente pode dizer que é o primeiro e o grande mandamento, né? Jesus, ele arrasou isso com os fariseus lá na época dele, né? E teve um fariseu que falou para ele, né, que havia um primeiro grande mandamento que se completava num outro grande mandamento. Mas o primeiro grande mandamento é: ouve, pois, ó Israel. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E tem um outro mandamento que complementa esse mandamento, né? Porque esse mandamento ele vem do coração de Deus. Ele falando: eu sou o único Senhor. E vocês foram criados para me amar, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E tem um mandamento que complementa esse, que é aquele que fala que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Deus cerca, Ele quer cercar a nossa vida com amor. A verdade é essa, né? Esse é o grande desejo do coração do Deus Pai que nos criou. Cercar nossa vida de amor que damos para Ele, de amor que damos para o próximo, de amor que recebemos dEle e de amor que recebemos do próximo. E é isso que vai ser o final de todas as coisas. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos, Ele vai conseguir fazer isso acontecer no final. Ele vai recolher um povo do meio dessa terra que vai amá-lo pelos séculos dos séculos, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, e que já começou em vida aqui na terra, mas que vai ser ressuscitado para poder amá-lo por toda a eternidade, e que esse povo vai se amar um ao outro, e que vai receber o amor dele pelos séculos dos séculos sem fim. Vocês querem coisa melhor do que essa? Precisa de ter televisão? Precisa de cinema? Precisa de carro? Precisa de qualquer outra coisa? Queridos, isso é o que nós precisamos, nós somos criados para isso. Esse é o nosso chamado, essa é a vontade de Deus, esse é o propósito dele. Um único propósito que abraça todos e envolve todos. E que ele complementa, ele realiza através, não de um anjo, ou através de uma filosofia, ou através de uma palavra, ele realiza através de um homem que é ele mesmo entre nós. Que maravilha, que coisa magnífica é essa história, que surpreendente é essa realidade para nós. Não é verdade? Conhecer todos os atributos invisíveis de Deus, vou falar para vocês, impossível. Pode ligar as máquinas de computador mais poderosas, que primeiro a gente está nessa terra. E tem coisa aí no universo que a gente nem sabe que existe, e que talvez a gente nem vá saber. A verdade é essa, né? Então, conhecer esses atributos todos de Deus é algo maravilhoso demais para nós. É um conhecimento, o Moacir falou sobre predestinação, é um conhecimento maravilhoso demais, entender um Deus que sabe de tudo que vai ser na nossa vida. Como que é isso? Não sabemos. É maravilhoso demais para nós. Isso causa assombro e rendição a Ele, total, completa. Mas tem algo que a gente pode conhecer, e pode conhecer profundamente. E digo até mais para vocês, esse Deus triuno, Ele trabalha para poder fazer isso, nos mostrar mais disso, e mais disso, e mais disso, que é conhecer ao Filho desse Deus, que nos ensinou a chamar esse Deus de Pai,
e que veio e viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, para que nós víssemos a glória desse Deus e ficássemos assim, estupefatos com a glória desse Deus, né? Existe algo que trabalha hoje aí na nossa mente, né, na nossa mania, porque o ser humano ele tem um jeito de se desviar que é impressionante, como é que o ser humano sempre, né, Jesus falou que estreito é o caminho que leva para a vida, poucos são os que acertam com ele. O caminho que leva para a perdição ele é largo, então é muito mais fácil andar pelo largo do que andar pelo estreito, né? E muitos são os que andam pelo caminho largo. Então, para nós é muito fácil a gente se perder, se desviar, se apartar, né? Está andando, daqui a pouquinho a gente se distrai e pronto, já ficou para trás aquele caminho, né? E, infelizmente, a gente vê ao longo da história da humanidade, o que foi a igreja na Idade Média, meus irmãos? Foi um pseudo-milênio de trevas, porque a igreja governou o mundo durante 1000 anos. E qual foi o fruto disso? Né? A gente estuda a história na escola, a gente vê o fruto do que foi a igreja governando o mundo durante 1000 anos. Uma igreja, né, que não era a igreja verdadeira, vamos dizer assim, dessa forma. Então, existe dentro de nós essa força que opera em direção ao erro, que é o pecado, que é o erro, que está sempre tenazmente nos assediando, e o mundo ao nosso redor, esse monte de gente que também está desse jeito, e mais um bando de seres espirituais aí caídos que a gente não consegue enxergar, que também estão o tempo inteiro trabalhando para poder fazer a gente se apartar dessa vontade, desse propósito, desse Deus. É interessante que ele corrompe até os valores que são preciosos. É impressionante como é que isso acontece, né? Você vê o diabo tentando Jesus no deserto, ele usou a palavra, ele usou as escrituras. Está escrito isso, está escrito aquilo, então faz isso, faz aquilo e tal, né? E Jesus, ao mesmo tempo, como ele era hábil nas escrituras e conhecia a plenitude das escrituras, porque ele era a manifestação física das escrituras, ele vai rebatendo, olha, o todo não é isso que você está me falando, não, porque está escrito também isso, né? E aí ele confronta e ele vai mandando a mentira embora. Obrigado, Henrique. Então a gente pode dizer que o tempo inteiro assim, a gente vê esse contexto de desvio, de apartar das realidades em relação ao que é o Evangelho. Então aqui o que a gente precisa fazer? Vigiar teimosamente, olhando o tempo inteiro com grande prudência como é que a gente está andando. O tempo inteiro. Olhando para dentro de nós e julgando, como é que eu estou andando? Como é que eu estou andando nesse caminho aqui? Será que esse é o caminho? Porque o caminho é apertado, então é fácil a gente se perder desse caminho, né? O largo é fácil andar no largo, né? A gente saiu um pouquinho e já está no largo, não é verdade? E existe um moralismo cristão deísta, que é algo terrível, né? Que a gente acha que é o certo, que a gente está no centro daquilo que é a vontade de Deus, mas na verdade a gente está guardando um monte de valores, mas está deixando de lado aquele que é o cerne da palavra de Deus, a ponto de Jesus, na igreja de Laodiceia, lá a gente vê em Apocalipse, ficar do lado de fora batendo na porta, me deixa entrar, vocês são meus, né? Então é Deus acima de tudo, e Deus acima de todos. Me permita esse parênteses aqui, tá? Deus acima de tudo e Deus acima de todos. Deus é maior do que tudo e Deus é maior do que todos. Nós vivendo nessa realidade, tudo vai se complementando, né? Então, a palavra que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, que eu espero de alguma forma, pela graça do Senhor e pelo Espírito Santo, poder transmitir para vocês, que o Senhor tem me chamado a atenção, é uma frase que Jesus falou num momento em relação a uma mulher. A gente vê na Bíblia grandes homens de Deus, né? E a gente vê Pedro, João, Paulo, são homens tremendos e preciosos que fizeram de uma certa forma essa palavra chegar até nós. Mas eu quero lembrar vocês, que o Espírito Santo me fez também lembrar, é de uma mulher que viveu em Betânia, e que tinha uma irmã chamada Marta. Essa mulher é Maria.
E um dia Jesus falou a seguinte frase para a irmã dela, que estava toda agitada, servindo aquele monte de discípulos, né? Aparentemente fazendo uma coisa muito boa, né? Cuidando da casa, fazendo comida, né? Naquela correria, igual deve ter sido ontem aqui, vocês fazendo a comida, né, Maio? E tal, e prepara o macarrão, coisa o macarrão, faz um molho e tal, né? A criançada come, recolhe, vai lavar. Então, e Maria estava lá, aos pés de Jesus, ouvindo e contemplando Jesus, olhando para ele, meio que, provavelmente assim, meio em transe, né, olhando para aquele homem. O que passava na cabeça dessa mulher, né? Quem que é esse homem? Quem que é esse rabi, né, que está aqui falando essas coisas, que é diferente de tudo que a gente já viu? E aí Marta, ela fica nervosa com aquela situação, vem até o Senhor e fala: Senhor, manda minha irmã trabalhar também, Senhor, tem prato para lavar, poxa, tem comida para preparar, minha irmã está aí, ela é mulher, tem que trabalhar, né? Tem que pegar água, porque não tinha água encanada, não é isso? O negócio era meio complicado. O frango tinha que arrancar as penas do frango, tinha que puxar o pescocinho lá do bicho, depois depenar o frango, né? Esse franguinho prontinho que você compra no mercado aí não, né? E aí Jesus vira para Marta e fala: Marta, Marta, você é sempre agitada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, senão uma só coisa. E é sobre isso que eu queria partilhar com vocês, que o Senhor tem trazido ao meu coração. Queridos, o caminho é apertado, porque ele aponta para uma só coisa. E aí Jesus fala que Maria tinha escolhido a boa parte, e que essa parte que ela tinha escolhido, ninguém podia tirar dela mais. Não vai ser tirada a parte que ela escolheu. Ou seja, o que ela escolheu era eterno, não era transitório, não era perecível, era eterno. Porque até o serviço, irmãos, é perecível. Em parte profetizamos, em parte cremos, mas quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte vai ser eliminado. E o que vai ficar? Só aquele que é perfeito. E nós diante dele, e ele diante de nós, e ele em nós e nós nele, nós amando a ele pelos séculos dos séculos, de toda a alma, todo o coração, todo o entendimento, e ele amando a nós, e nós amando uns aos outros. Isso é o que vai ficar no final de tudo. Não vai ter profecia. Para que profetizar? Basta olhar, né? Para que nós vamos precisar crer, se já nós vamos estar imersos dentro da realidade de quem ele é? Ele vai ser nossa luz. Eu vou perceber você, Myron, através dele, e você vai me perceber através dele. Será que vai ter lugar para mágoa num ambiente desse? Será que vai ter lugar para rancor ou ciúme? Ah, mas o Rodrigo tem uma voz mais bonita que a minha, poxa. E ele fala assim mais poderoso, ele canta mais bonito do que eu. Será que vai ter lugar para isso? Nesse lugar, nesse ambiente? Queridos, não vai ter. E eu quero dizer para vocês uma coisa: para chegar lá, você vai ter que escolher agora. Para chegar lá, a tua escolha começa hoje. Não fica esperando para amanhã não, que pode ser que, se você deixar para amanhã, seja tarde demais. E aí vai acontecer aquilo, né? Muita gente vai chorar, se lamentando, porque, puxa vida, por que eu não, durante aquele tempo que eu podia escolher, eu não escolhi. Então eu queria tomar essa mulher, que ela é tão precioso o testemunho dela, que nas Escrituras você não vê Jesus falando bem. Por exemplo, em muitos momentos a gente vê Jesus repreendendo os discípulos, né? Chamando a atenção dos discípulos, né? Tem um momento que ele fala para Pedro: Pedro, bem-aventurado é você, porque essa revelação que você teve, essa revelação, ela foi dada pelo Pai para você. E percebe que a mesma revelação que Pedro teve naquele momento é o que Maria estava contemplando. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele estava tomado para aquela revelação, né? E esse é um ponto central da nossa caminhada como cristãos. O que nós entendemos de quem é Cristo? O que nós temos percebido em relação a Ele? E o quanto os meus olhos, a minha atenção está focada nele?
Você quer usar um termômetro aí para você perceber isso? O quanto dos seus pensamentos durante o dia está envolvido por essa questão, em relação a Jesus e em relação à palavra de Jesus. E o quanto às vezes a gente está embrutecido, pensando um monte de coisa, né? Do trabalho, da casa, ou daquela pessoa que fez uma coisa contra mim, de eu ter feito uma coisa contra a pessoa, né? Eu, por exemplo, nesse período que eu passei por essa experiência de conversão, eu tinha um monte de coisa que eu tinha feito contra meu pai e minha mãe. Mentira, engano, usava drogas. Teve a boda de prata deles, eu estava doidão na boda de prata do meu pai e da minha mãe. Porque eles não me ensinaram? Não, eles me ensinaram muito, né? Agora eu estou do outro lado, tem que criar filhos, né? E às vezes eles fazem um monte de coisa que a gente também fica... E como é que a gente sai dessa... Né? O tempo inteiro a gente está sendo provado, né? É interessante, eu estava pensando nessa semana, vocês me veem aqui às vezes tocando um violão, cantando louvores e tal. Adoração envolve isso. Lá no céu dos céus acontece essa adoração de cantar músicas para o Senhor. Você abre Apocalipse, você tem vários cânticos que eles cantam lá. Né, os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostram, tira a coroa, pega as harpas e entoa um cântico novo, aquela coisa toda, né? Mas a adoração é muito mais do que isso. Adoração é um estilo, é um posicionamento, é o que Maria expressou pelo Senhor lá em Betânia, na casa de Simão o leproso, que era um fariseu. Então Maria expressou essa adoração pelo Senhor. Como? Ela estava cantando música? Não. Ela simplesmente se despiu dela mesma e se colocou diante de Jesus e teve a atitude correta que todos nós devemos ter em relação ao Senhor Jesus. Humildade, prostração, admiração, rendição, adoração. Perfeita adoração. E ela ficou como um exemplo tão precioso e tão marcante que Jesus falou: onde for pregado esse evangelho, isso vai ser falado a respeito dela para seu testemunho. E ela ainda contrastou com Judas, né, naquele momento. Então é tremendo ver o que é esse estilo de vida de adoração, porque a adoração, queridos, ela emana para o Senhor e ela nos liberta. Aquela história de louvor liberta, né? Não é simplesmente o fato de eu pegar e começar a cantar e pular que eu me liberto, não. É quando isso vem lá de dentro do meu coração, reconhecendo o Senhor. E é interessante que a vida nossa, ela não é um musical só, né? Às vezes ela tem drama, às vezes tem romance, às vezes tem ficção científica, tem policial, né? Outro dia eu ia passando por um momento policial, né? Os bandidos vêm, pá, levam o carro. Henrique também, né? Vai lá, recupera a moto, Moacir, a gente tá assim, né? E às vezes tem um tiroteio, pá, pá, pá. Então assim, a gente tem vários momentos, né? Dessa nossa vida. Tem drama familiar, né? Tem situações às vezes que a gente passa difíceis. Mas em tudo isso, queridos, Deus nos chama a viver uma vida de adoração, de rendição ao Senhor. Se você pegar os 4 evangelhos, é interessante porque esse é um outro aspecto em relação à palavra de Deus que é tremendo, queridos. A palavra de Deus, ela não precisa ser provada por ninguém como sendo verdadeira, ela é verdadeira. Se você abrir e examinar, você vai ver que ela é verdadeira. Eu me lembro que na época que eu me converti, eu estava muito assim, envolvido com filosofia, eu lia filosofia budista e filosofia oriental. Aí teve uma época que eu quer saber, cara, eu vou pegar um livro dos Espíritos do Allan Kardec e vou dar uma lida nesse livro também, que deve ter coisa ali interessante para poder aprender também. Eu consegui ler umas 2 páginas, falei, gente, isso aqui é uma balela, que não tem razão. Quando eu comecei a ler esse livro aqui, pronto, puf, capturou, né? Então, ela por si só dá testemunho de si mesma, as Escrituras. Ela não erra, ela é inerrante, né? Mas é interessante porque se você pegar o relato de cada um dos evangelistas, dos 4 evangelhos, você vai perceber que tem nuances diferentes do que cada um falou, porque ela foi inspirada por Deus, em homens de Deus que estavam sendo inspirados por Deus. Então, dentro dessa realidade da inspiração de Deus,
Deus é ilimitado, eterno, sabe todas as coisas, mas nós somos limitados. Nós percebemos algumas coisas, outras não percebemos, né? Por isso que é tão difícil, tem tanta fake news aí, tem gente que faz mentira e fala de mentira mesmo, mas às vezes você pega uma coisa que parece que é, e faz uma opinião, e aquilo acaba virando uma parte do que é a realidade, não é a verdade em relação àquilo, né? Então, se você pegar os 4 evangelhos, cada evangelho vai enfatizar algo em relação a esse fato que aconteceu em Betânia. Tem evangelho que nem fala que aconteceu em Betânia, né? Você pegar o evangelho do próprio João, ele nem precisa enfatizar, ele falou que estava lá, né, 6 dias antes da Páscoa, Jesus estava em Betânia, e ali Lázaro já tinha ressuscitado, e deram um banquete para ele, mas não fala onde que foi o banquete, por exemplo, onde aconteceu o banquete. Mas se você abre em Mateus, fala o seguinte: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Aí ele já dá um adjetivo, e já localiza onde o fato aconteceu, né? Em Marcos, ele estava em Betânia, também fala que estava na casa de Simão, o leproso. E esses textos, nesses evangelhos, eles estão colocados lá no final do evangelho. Agora em Lucas, esse texto aparece no capítulo 7. E aí, será que é o mesmo texto? Aí fala o seguinte: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Aí eu mesmo, quando comecei a examinar esses 4 textos, eu achava que isso tinha acontecido, era um outro momento de unção do Senhor, que isso tinha acontecido em um outro momento, que não era em Betânia, porque não fala que era em Betânia. Só que lá no final, Jesus mesmo fala: Simão. Ele chama aquele fariseu de Simão. Poxa, é muita coincidência acontecer 2 vezes na casa de um fariseu chamado Simão, de uma mulher entrar, pegar um vaso de precioso alabastro e ungir o Senhor, e chorar e fazer toda essa cena que a gente vê que aconteceu em Betânia, né? Então, queridos, a palavra de Deus, ela vai se complementando, ela vai se explicando, ela vai abrindo o nosso entendimento para a gente perceber as nuances e as realidades da mensagem que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Porque o tempo inteiro Deus tem um interesse só: vocês vão me amar de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. É isso que eu desejo de vocês, é isso que eu quero de vocês. E eu sei que vocês são pecadores, que não conseguem viver essa realidade em vocês mesmos. Então, eu vou assumir o lugar de vocês, eu vou me tornar homem, e eu vou viver no meio de vocês, e vou revelar essas realidades do meu coração, para que vocês percebam quem eu sou, e o que eu tenho para vocês. Quando eu me converti, eu nunca tinha ouvido a voz do Espírito Santo, nunca tinha tido nenhuma experiência com o Senhor. Eu lia a Bíblia, aí chorava de arrependimento, aí fumava maconha, lia a Bíblia, chorava de arrependimento, e é esse ciclo, né? Aí às vezes eu ia lá e tomava um banho. Falei: vou tomar um banho, porque a partir de amanhã eu vou ser um homem novo. Vou fazer tudo diferente. Eu não vou mais fazer essas coisas que eu estou fazendo. Eu não vou mentir mais. Não vou usar mais droga. Daqui a pouquinho, no outro dia, tocava o interfone. Ei, Fred, ei, vamos apertar umzinho? Aí subiu os amigos, pronto, começava tudo de novo. Aquele mesmo ciclo de novo. Mas a palavra de Deus, ela ia operando. Eu me lembro de vezes de eu pegar a palavra e ler a palavra, maluco às vezes, né, doidão, e a palavra falar comigo e me confrontando e, sabe, trabalhando no meu coração. E até que a gente vai se posicionando, porque Deus espera um posicionamento nosso o tempo inteiro. A escolha é nossa. Maria escolheu a boa parte. É pela graça, pela misericórdia, sempre, né? Nunca é por nós mesmos, o mérito nunca é nosso. Sempre atuando na graça e na misericórdia do Senhor.
Mas ela escolheu a boa parte, que nunca vai ser tirada dela, né? E eu me lembro que nesse processo todo de abandonar esses caminhos e me voltar para o Senhor, teve um dia que eu tive um sonho, e eu sonhei com o Senhor, e no outro dia de manhã eu acordei, e eu estava flutuando assim, sabe? Uma paz tão profunda dentro do meu coração, que era uma coisa inexplicável, que é essa paz que vocês conhecem muito bem, né? A paz de Cristo. Mas eu não conhecia, estava conhecendo, começando a conhecer. E eu me lembro de ouvir aquela voz do Senhor falando dentro da minha mente, dentro do meu coração. E Ele falava: é essa paz que eu tenho para você. O que você vai escolher? E à medida que a gente vai se posicionando, queridos, Ele vai se mostrando, Ele vai se revelando. Dentro dessa realidade do que aconteceu em Betânia, eu vejo aqui uma grande dicotomia. Tem duas pessoas aqui, assim como tem Marta e Maria, aqui tem duas pessoas também. Na verdade são três, né? Porque tem a pessoa do Senhor. Então, dentro desse cenário do que o Espírito Santo está querendo nos ensinar, tem a pessoa do Senhor Jesus ali, dentro de casa, próximo, perto está o Senhor. Ele sempre está perto de nós, né? E ali estava o Senhor Jesus perto. Simão tinha acolhido ele na sua casa. Ele era leproso, fariseu, né? E esse homem recebeu Jesus na sua casa e não honrou em nada. Já estou botando a comida na mesa, né? Esse bando aí, vem ele mais 12 para comer hoje na nossa casa. Uma cabeçada de gente para poder comer, já estou botando a comida na mesa, né? Só que ele não honra em nada o Senhor Jesus, nada. Ele não dá ósculo no Senhor. Por que será que ele não deu ósculo no Senhor? Será que é porque ele era leproso e tinha medo de transmitir lepra para o Senhor? Ou será que é porque ele achava que Jesus não era digno, porque ele estava julgando Jesus, olhando para ele? Depois a gente vai ver mais à frente o que acontece. Aí de repente, entra Maria de Betânia, com o cabelo solto, e naquela época as judias não poderiam usar o cabelo solto, as mulheres usavam véu, como a gente vê aí, né? Nessas imagens do Oriente Médio, as mulheres de burca e tal, era desonroso para a mulher ficar com o cabelo solto. Entra Maria, no meio da festa, do banquete, com um vaso de unguento que custava 300 denários. 300 denários, a gente vê na parábola dos trabalhadores, cada trabalhador recebeu no final um denário de um dia de trabalho. Então era uma jornada de 300 dias de trabalho que custava aquele unguento precioso, aquele bálsamo, né? 300 gramas, era uma libra de bálsamo, 300 gramas. Ela pega aquilo tudo e ela quebra o vaso de alabastro. E aí a gente fica um pouco confuso, porque ela unge os pés do Senhor, mas em outros evangelhos fala que ela unge e derrama sobre a cabeça. Mas era tanto óleo que tinha dentro daquele vaso, que deve ter derramado da cabeça, escorrido pela barba de Jesus, descido pela veste. E aí vocês vão lembrar de um salmo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o bálsamo que desce pela cabeça, escorre pela barba de Arão e pelas vestes. Não é isso que a gente vê lá no salmo? Então essa é a cena, irmãos. E te digo mais, o sobrenome Cristo que Jesus recebeu, ungido, só tem esse momento da história de Jesus em que ele foi ungido por homens, né? É claro que ele foi ungido pelo Pai, com o Espírito Santo, mas que nós vemos a cena da unção, esse é o momento que Jesus foi ungido. E Jesus fala: ela fez algo bom para mim. Porque no meio daqueles discípulos ali tinha gente que roubava da bolsa. E falou: puxa vida, se esse bálsamo tivesse sido vendido, eu tiraria meus 10%, né? Ou sei lá qual era a margem de Judas, né? Talvez fosse 20%, talvez 30%, 50%, né? E ele ia ficar com 150 denários e o resto ia dar para os pobres, né? Tá fazendo bem. Que corrupção, né? Parece que a gente não conhece isso, né? Ele queria pegar uma parte daquele dinheiro para poder ficar para ele. Aí Jesus repreende esse falar, né? Ele olha para isso e fala: essa mulher fez uma boa ação para comigo. Ela se antecipou
a me ungir para a sepultura. Guarda esse bálsamo aí para minha sepultura. E vocês acham que deu tempo de ungir ele na sepultura, queridos? Não deu tempo de ungir ele na sepultura, porque ao terceiro dia, quando elas chegaram de madrugada, trazendo os ungüentos para poder ungir o Senhor, e eu não sei se Maria estava no meio dessas mulheres, a gente não sabe, mas fala que tinha uma outra Maria lá no meio. Tinha Maria Madalena e tinha uma outra Maria. Depois vocês examinam as escrituras. A gente não sabe se é Maria de Betânia, mas que tinha uma outra Maria lá, tinha. O outro fala que é Maria, mãe de Tiago. Então, é uma Maria, mais uma Maria, né? Elas chegaram, a pedra do sepulcro tinha rolado, elas olham e vê um anjo, que ele resplandecia como um relâmpago, e elas ficaram morrendo de medo. E esse anjo vira para ele e fala: olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vocês acham que vocês vão conseguir ungí-lo? Preparar o corpo dele? Não, não, não. Ele foi ungido pelo Pai, antes de ser ungido por vocês. E ele já está ressuscitado já. Ele já está vivo. Ele ressuscitou, ele é a primícia dos mortos, para que em tudo ele tenha a primazia. Até da ressurreição ele tem a primazia. E agora aqui eu quero fazer um contraponto. E Simão leproso, gente? Simão leproso estava lá, recebendo Jesus na sua casa, tinha botado comida na mesa, e ele estava analisando: pô, será que esse cara é de Deus mesmo? Será que esse rabi aí mesmo, ele tem a palavra de Deus mesmo? Ou será que ele é, né, mais um falso profeta? Vamos analisar, vamos ver. Aí quando ele vê Maria entrando com o cabelo solto, Simão era daqueles que alargavam os filactérios, que davam o dízimo até das especiarias que ele comprava. Imagina você fazer isso hoje, do coentro, dava o dízimo do coentro, né? Que orava de si para si mesmo nas ruas e nas sinagogas, com aquelas vestes de fariseu: eu não sou como os outros homens, pecador, não sou. Graças te dou, Senhor, porque eu guardo o sábado, eu não roubo ninguém, eu não adultero, eu não sou assassino, e dou meu dízimo, Senhor, eu sou um homem bom. Ele vê Maria entrando com o cabelo solto, dentro da casa dele, sem ter sido convidada, né? E ele olha para aquela situação, ele fica escandalizado, e ele faz uma comparação, e ele fala assim: se este homem fora profeta, saberia que a mulher que o toca é pecadora. Simão não tinha noção de que aquele homem que estava ali não era só profeta, ele era Deus. Ele era o homem-Deus e era Deus-homem. Ele era o Filho do Deus vivo, encarnado, na casa dele. E ele olhando para a mulher de cabelo solto, pecadora, né? Não beijou o Senhor, não deu água para lavar os pés, mas aquela mulher, ela se derramou diante do Senhor. E aí eu faço esse contraponto, queridos. Como tem sido o meu coração diante do Senhor, como cristão? Será que eu já tenho experiência o suficiente para achar: está aí o Senhor, tá, tem a palavra, eu faço isso, faço aquilo, eu sou um cara bom, eu vou na reunião? Ou será que eu vivo um estilo de vida extravagante, de rasgar meu coração e de me dispor de forma completa para Ele? Que tipo de pessoa tenho sido eu diante de Jesus? Simão leproso ou Maria de Betânia? Eu quero dizer para vocês que você é chamado para ser Maria de Betânia e não Simão leproso. Simão leproso, ele fica julgando as pessoas. E olha, Jesus está ali, tá, o mestre, mas olha, fulano, esquisito, né? Que faz assim, faz assado. Ele julga, ele acha que ele tem a capacidade de julgar as pessoas. Quem de nós pode julgar quem quer que seja entre nós? Se você tiver que julgar alguém, sabe o que você tem que julgar? Você mesmo. Olha para dentro de você e se julgue à luz da palavra e de quem é Jesus. E aí eu quero partilhar também com vocês uma coisa que eu percebi no livro de Apocalipse, muito interessante. Porque João, quando tem aquela visão de Jesus em Apocalipse, que ele vê ele com olhos de fogo, ele vê com ele com aquela cabeça com cabelos brancos como a alva lã, né? Aqueles cabelos alvos, né?
Ele com aquelas vestes talares, cingido com ouro de Ufaz, e quando ele olha para os pés, ele vê os pés do Senhor como se fosse de bronze polido, né? É interessante essa coisa do bronze polido. Eu não entendia muito bem esse negócio de bronze polido. Por que o bronze é bronze polido? Se você for estudar simbologia bíblica, você vai ver que o bronze está ligado com o juízo. Então, por exemplo, Sansão, quando ele foi amarrado naquelas colunas lá no templo lá dos filisteus, ele foi amarrado com cadeias de bronze, porque ele estava sob o juízo de Deus, pelo fato de ter se desviado das realidades que Deus tinha determinado para ele, né? Mas os pés de Jesus como bronze polido, qual é o significado disso, queridos? E aqueles olhos com chamas de fogo, um rosto que brilha, né? Um rosto que ilumina, né? Então pensa você, pegando essa cena de Maria aos pés do Senhor, na realidade espiritual, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Aquele Jesus que estava na casa de Simão é o mesmo dos olhos da chama de fogo, é o mesmo dos pés com bronze polido, é o mesmo que estava cingido com uma cinta de ouro, que tinha nas mãos as 7 estrelas, é o mesmo Jesus. Não tem dois Jesus. Ele só estava ali num tempo, né? Porque a gente está preso no tempo, né? Ele entrou no tempo, mas apesar dele ter entrado no tempo, ele sempre foi o verbo de Deus, e ele sempre vai ser o verbo de Deus, né? Sempre, para sempre. E agora ele carrega as marcas nas mãos e nos pés. Então esses pés como bronze polido que João está vendo, tem as marcas, né, da paixão por nós. Mas o bronze polido na antiguidade, queridos, se vocês não sabem, ele era usado como espelho. O espelho não era feito de vidro na época dos romanos, era feito de metal polido, principalmente o bronze. Então uma das propriedades que aqueles pés tinham na visão de João em Apocalipse, com certeza é refletir tudo que estava ao redor do pé. Então se você como Maria está aos pés desses pés de bronze polido, o que você vai ver nesses pés? Iluminado pela face do Senhor, você vai ver a sua imagem nesses pés. Isso traz condenação? Quando a gente olha para a gente mesmo, traz uma certa condenação, porque nós sabemos o que nós somos. Em Gálatas, dá uma lista das obras da carne e fala que elas são conhecidas, são 15. Às vezes a gente escolhe umas 5. Prostituição, homicídio, né? Feitiçaria. Mas tem 15 coisas lá mencionadas. Tem inimizade, tem porfia, tem ciúme, tem ira, tem discórdia, tem dissensão, tem facção, tem bebedice, tem glutonaria, tem prostituição, tem. E a gente pega nas coisas grosseiras, né? Prostituição, adultério, cheque, isso aqui eu não faço. Mas é inimizade. Como é fácil ter inimizade na família, né, meu amor? Como é fácil a gente estar dividido dentro de casa, às vezes, nas opiniões. Como é fácil a gente se dividir com os irmãos. Ah, mas ele pensa diferente de mim, eu já tentei falar com ele, ele não me ouve, eu não quero saber disso mais não, né? E a gente cria inimizades, paredes de inimizade. Isso é obra da carne, queridos, é carne. Isso não vem do Senhor, porque o fruto do Espírito é amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz. Esse é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele anula todas essas 15 obras da carne. E esse é o chamado do Senhor para nós. Então quando a gente se coloca diante desses pés como bronze polido, em verdade e em sinceridade, nós vamos ver coisa feia lá. Todos nós. É interessante que a carta de Tiago, eu achava uma das cartas mais duras do Novo Testamento, né? É uma carta que ela desce o cajado mesmo. Você pegar para ler Tiago a ponto de... o Lutero, quando ele falou da reforma, era uma carta que ele não queria usar, porque ele queria falar só da graça, que é pela graça, salvação pela graça. E de repente lá em Tiago, fala um negócio de obra lá. Se você com a tua fé, né? Eu vou te mostrar com as minhas obras, a minha fé. Lutero olhava pensando, isso é carta de palha. É isso que Lutero falou. Você vê como os homens de Deus podem se enganar, né? Mas lá em Tiago tem uma coisa interessante, porque ele fala umas coisas no meio desse todo esse falar que é meio duro. Ele fala assim: todos nós
tropeçamos em muitas coisas. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. E lá no final, o último versículo, ele fala assim, aquele que converte um pecador do seu caminho errado, ele anula muitos males. Então é interessante que sempre Deus está chamando a gente para a justiça, nos convencendo do nosso erro, diante desses pés como bronze polido. À luz do próprio Senhor, a gente se vê. Mas os pés têm as marcas da cruz que Ele sofreu por cada um de nós. Então, como não ter esse coração? A gente está frio com o Senhor? Vamos falar para o Senhor isso. Por que nosso coração está frio? Nós estamos igual sermão leproso. Jesus entra, os discípulos estão lá, mas eu estou lá, leprosão, mas fariseuzão, inteirão. Se este homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher que o toca. Ele não é profeta. Ele está falando isso, Simão, seu tolo, ele é muito mais que profeta. Ele é a encarnação da profecia, Simão. Ele é o espírito da profecia. Ele é a própria manifestação das Escrituras na forma de um homem. E você está escolhendo ficar julgando ele e as pessoas que estão perto dele, Simão. Se joga nos pés dele. Vê a tua imagem refletida nesses pés como bronze polido e chora, miserável, seus pecados, para lavar esses pés. Chora por você mesmo, safado. Talvez falando assim bem, mas o Espírito, queridos, ele vem para nos convencer das nossas coisas em relação ao Senhor. A gente acha que o Espírito vem para convencer o mundo, Julgará o mundo, vai convencer o mundo. Eu não estou no mundo, Mas se a palavra de Deus fala que todos nós tropeçamos em muitas coisas, e depois examina as 15 coisas que estão citadas lá em Gálatas, capítulo 5, e vê se você não acha umas 2 ou 3 ali que encaixam na tua vida. Vê se não encaixa. Agora, perdemos a esperança? De forma nenhuma. Porque o tempo inteiro o Espírito Santo pode trabalhar para reverter isso em nós. O que aconteceu com Simão leproso depois que ele foi repreendido assim pelo Senhor Jesus? Aquilo ficou gravado no coração dele. Vocês concordam comigo? Aquele momento, aquele episódio na vida da casa dele, ali que aconteceu com ele, ficou gravado para ele. Ele ficou lembrando. Caramba, será que Simão um dia aprendeu a se despir, se colocar aos pés de Jesus e lavar com suas lágrimas e pegar um unguento mais precioso que ele poderia comprar e derramar e honrar esse Jesus que merece toda essa honra, que merece toda essa glória? Ele pode ter aprendido. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente. Os jovens vão ter um encontro agora. Eu quero declarar isso sobre vocês. Mas sempre começa com humildade e humilhação. Nunca começa com poder. A gente vê que é o poder manifestado. Cadê o poder? Eu quero poder, Senhor. Quero ver o mover do Senhor, orar em línguas e tal. Queridos, se não tiver humildade, não tem poder. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeira coisa, pensa em Maria, não encaixa aí? E orar, e me buscar, virei. Então tem uma ordem, e começa pela humildade. Se você acha que você não precisa de humildade, querido, quero te dizer uma coisa. Você já pulou a primeira bem-aventurança do Senhor Jesus, que Ele declarou. Então volta e pensa, se você realmente não precisa de humildade, de se humilhar aos pés do Senhor. Pensa nisso. Todos nós temos muitos motivos. É engraçado que o salmista ele fala: mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça são os meus pecados. E Deus conta os cabelos da nossa cabeça. Deus sabe de tudo que tem acontecido de errado em nós. Nossas negligências, nossas omissões, nossas ações equivocadas, nosso falar equivocado. Ele nos julga agora? Não. Esse é o tempo da salvação. O tempo é agora. Venha, venha. Você que está sujo, vem e se limpe. Você que tem sede, vem e beba. De graça da água da vida. Mas vem em realidade. Não vem com fingimento, não. Não vem com farisaísmo, não. Leproso.
Simão leproso, Simão leproso. E engraçado que Jesus, quando ele fala, ele nem olha para Simão, depois vocês examinam, você vê que ele olha para a mulher, para Maria. Ele olha para Maria e começa a falar com Maria. Essa mulher, ela não cessa de beijar meus pés. Ela fez isso se antecipando para a minha sepultura. E eu estou aqui na tua casa, e você não me deu nem um beijo no meu rosto. Despertem, diz o Senhor, do sono da indolência, do moralismo cristão. Ele não te leva para perto de Deus, ele te leva para longe de Deus. Desperta para a realidade da graça do Evangelho. Humilhai-vos, chorai, lamentai, e a seu tempo Deus ele vai te exaltar em graça, diante do homem que tem os pés como bronze polido e tem olhos que brilham como o sol na sua força. E você está aí cheio de razão. Para quê? Discutindo opiniões, para quê? Só se perdendo no caminho largo. Mas o estreito, a boa parte, Maria aprendeu a escolher. Vamos aprender com ela, queridos? Em nome de Jesus. Então, para concluir, pouco é necessário. Pouco é necessário, meus irmãos. Isso cansa a gente. A gente fica cansado de ficar julgando, né? Meu irmão trabalha como promotor, né, mãe? Está sempre nervoso, porque é muito problema. É jovem drogado que faz assassinato, não sei o que, briga de gangue, aí vai para o plantão, está menino preso, e não resolve. É problema, é peso. É maldição, é coisa ruim, o tempo inteiro. O homem escolheu conhecer o bem e o mal. Se ele ficasse só no bem, que bênção, né? Mas o problema é que tem o mal. E a gente fica lá chafurdando às vezes no mal, né? E eu sou um dos que, infelizmente, às vezes também estou me colocando junto, não estou falando para vocês, estou falando para mim em primeiro lugar. E hoje em dia, com essas cenas todas que a gente vê, bandido sendo assassinado, aí lá dentro daquele prazer, né? Foi roubar, levou tiro, safado. Lá dentro a gente está falando isso, mas é uma vida que não vai conhecer o Senhor, talvez. Por toda a eternidade está perdido. Pensa nisso, né? Uma coisa só é necessária. Eu estava lendo o Salmo 101, ontem. Me chamou a atenção o Salmo 101, um salmo muito tremendo. Eu estou acabando, tá, queridos? Me suportem só mais um pouquinho. É meu aniversário, estou brincando. Olha só, vou ler só o início. Salmo de Davi. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virá ter comigo? Tem um ó aí, Rodrigo. Quando virás ter comigo? Pensa Maria. Jesus, quando, Jesus, que eu vou estar contigo de novo? Tem um hino muito lindo do Watchman, chama Desde Betânia, o nome desse hino, um dos hinos que ele compôs. Ele fala sobre essa volta de Jesus desde Betânia, né? E vai falando dessa coisa de eu quero estar contigo, Jesus, eu quero te ver, Jesus. Esse é o coração de Maria. Quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Você quer ser Simão leproso, querido? Jesus dentro da tua casa e você julgando ele com seus filactérios e seus dízimos de cominho e do endro e sua justiça de guardar os mandamentos na cabeça, mas não aqui no coração? Ou você vai ter um coração sincero de se prostrar aos pés desse homem dos pés com bronze polido? Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Aí eu fiquei pensando, mas em Hebreus fala que aqueles que são exercitados, que não são como crianças, eles têm capacidade de discernir tanto o bem quanto o mal. Mas sabe o que é o mal, queridos? O mal é tudo aquilo que não tem esse perfume, esse Cristo. Isso é o mal. A nossa mente, a palavra de Deus, ela exorta a gente a pensar uma só coisa. E você pode envolver todos os seus pensamentos, tudo que você pensa,
com uma só coisa, porque Jesus é o cumprimento de tudo, em todo lugar, para todas as pessoas. Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o prumo do universo. O universo não gira em torno de si mesmo, essas forças gravitacionais. A grande força que sustenta os átomos, a criação, se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se tornou homem, que tem um corpo encarnado. Esse é o centro de toda a criação. E aí Jesus fala que bom só existe um, porque o tempo inteiro ele estava reportando ao Pai, eles tinham unidade. Bom só existe um, estar em Deus, isso é bom. Estar fora de Deus, isso é mal. Então você pode ver todas as coisas, mas sobre o prisma de Cristo. E aí sua mente ela vai ser renovada e transformada através de Cristo. Ele é o teu prisma. Vi um ladrão ser assassinado, qual é o meu prisma? Cristo. Eu fui assaltado, entrei no carro lá, qual era o meu prisma? Safado, levou meu carro, levou meu dinheiro, levou minhas coisas, desgraçado, inferno, né? Esse é meu prisma? Ou é Cristo? Não, Cristo morreu por esses caras. São os infelizes que sejam presos e conheçam o Senhor na cadeia. Né? Esse é meu prisma. Bom só existe um. E aí em Filipenses existe uma exortação. Se há, portanto, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Eu fiquei doido com esse versículo. Como assim que eu vou pensar a mesma coisa? Como é que a gente pode pensar a mesma coisa, gente? Se nós escolhermos a boa parte, nós pensaremos a mesma coisa. Jesus será nosso prisma, em tudo, nos nossos relacionamentos. Ele vai ser o nosso ponto de convergência da vida de tudo e de todos ao nosso redor. E eu vou ter, sabe o que dentro de mim? Paz. Paz. Então, queridos, vamos botar um propósito nas nossas vidas, diante do Espírito Santo, de escolher a boa parte e viver para a boa parte, em tudo. Você pode trabalhar, eu estou trabalhando 12, 14 horas por dia, mas eu posso trabalhar na presença do Senhor, minha mente focada nele. Você pode ter problema de relacionamento, às vezes, vão ter, na família, dificuldades. Aí eu vou escolher a minha justiça própria, que vai ficar julgando, Simão leproso, ou vou escolher estar aos pés daquele que julga tudo retamente, entregando para Ele, e vivendo Ele, e amando a Ele, que morreu por esse cara que errou com você. Sabe esse cara que errou com você? Jesus morreu por ele. Sabe esse marido que às vezes não faz o que tem que fazer? Jesus morreu por ele. Não é esposa. Esse maridinho safado. Então, queridos, temos essa liberdade e vamos viver em realidade com o Senhor. Amém, meus irmãos? Fala para o teu irmão que está ao teu lado. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Ele não está longe de cada um de nós. Ele está perto, meus irmãos. Ele é teu prisma. Fala para o teu irmão, ele é teu prisma. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de vocês me ouvirem no dia do meu aniversário. Obrigado por esse presente, pela igreja de Niterói. Ó igreja preciosa, amada do Senhor.